Oi, como você está? Espero que esteja muito bem. Eu sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube. A temperatura aqui na nave mãe, na marca de 26 graus. Nós vamos conversar com Paulo Iannuzzi e o tema de hoje é o segredo da meditação. Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada, Paulo Iannuzzi. Olá, Flávio, boa noite. Tudo bem? Mais uma vez, é um prazer estar aqui, com muita alegria, satisfação, agradecendo o seu gentil convite e agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo, apoiando, prestigiando este trabalho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Também estou muito feliz com a sua presença aqui. Que bom que você está mais uma vez conosco com esse tema importantíssimo que é a meditação. Aliás, será que funciona? Muita gente faz essa pergunta. Será que uma oração funciona? Uma reza funciona? Uma meditação funcionaria? Você vai saber de tudo isso com o nosso convidado hoje aqui nessa live. Ô Paulo, você sabe que sempre tem gente nova no canal, por isso eu gostaria que você se apresentasse dizendo o que é que você faz da vida, os trabalhos anteriores, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Iannuzzi. Eu trabalho com essa área alternativa, holística, melhor dizendo, com muita ênfase na questão ocultista, espiritualista, conhecimento oculto, teosófico, com uma base muito grande nas civilizações antigas, escrituras sagradas, especialmente Antigo Egito, e ufologia, além de outras questões correlatas, como a Kabbalah, Merkabah, etc. Fincado também, e principalmente, na filosofia hermética, Hermes Trismegistus. Isso aí em paralelo com a minha vida, com o meu trabalho, eu já lido com isso, com experiências pessoais há pouco mais de 40 anos, desde o início da minha adolescência. Sou economista, eu tive que largar a faculdade de astronomia 6 meses antes de terminar, não terminei, mas tive praticamente essa formação também. Enfim, associando a minha formação e trabalho normal, inclusive dentro da economia com mestrado e etc., doutorado e etc., a essas questões que foram relacionadas aqui. Sou fundador do Pilares de Hermes Escola de Mistérios, que tem atividades presenciais e online em meu canal, desde 1996, aqui no Rio de Janeiro. Nave ancorada, no Rio de Janeiro, temperatura aqui 20, 21 graus, chovendo bastante. Né? E é isso, um pequeno resumo das minhas atividades. Como pessoal, já vamos... Oi, pode falar? Eu te interrompi. Como conferencista, principalmente. Né? E também outras questões. Certo. Pessoal, vamos dar o like aí para essa live ganhar mais força, relevância, ser catapultada na internet, compartilhe o link, convide a família, a turma, os amigos, vamos nos reunir aqui, criar uma egrégora de luz. A partir de agora, então, Paulo, nós vamos ouvir o que você tem para compartilhar conosco. Derrame no tapete, por favor. Pois bem, você colocou como tema meditação funciona, oração funciona, isso dá certo, desde que se faça corretamente, evidente que funciona. Traz resultados. Mas os resultados são principalmente de desenvolvimento evolutivo pessoal interno. Né? Este é o principal foco. Então, o objetivo deste trabalho de hoje aqui é desmistificar determinados elementos e colocar a meditação no lugar que lhe é de direito. Uma vez que isso, além de ser uma prática, um conhecimento profundo,
transmilenar e algo realmente muito sério, é inerente ao próprio ser humano. Então, muita gente coloca, eu não consigo meditar, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar numa posição própria para meditação. Enfim, muita gente realmente não faz da maneira correta, é orientado de forma errônea e não sabe realmente o que é meditar. Isso implica em vários fatores, porque como a meditação é inerente ao próprio ser humano, se você, em determinados momentos, se volta para si, se questiona, se pergunta, poxa, quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Essa questão, esse problema que eu estou passando, essa situação, com essas pessoas, com esse trabalho, com esse envolvimento, enfim, como isso tem solução? O que eu posso esperar da vida? O que eu estou fazendo que pode estar criando obstáculos? E que obstáculos são esses? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não tem nada com isso. Por que fulano é um obstáculo na minha vida? Ou aquela situação não engrena? Por que meus caminhos não estão abertos? Por que eu recebi essa dádiva, essa graça? Se você é capaz de se interiorizar e fazer essas perguntas a si mesmo, você é plenamente capaz de meditar. Ou seja, todo ser humano é capaz de meditar. A meditação é algo consciente dentro de um processo em que, na maioria dos casos, é inconsciente. A maioria medita e não sabe. Então, meditar não é sonhar. Meditar não é um devaneio. Meditar não é uma viagem a algum lugar, viagem mental. Meditação é foco. Meditar sobre a solução de um problema, que em verdade não é problema, é o termo errôneo dentro do que estamos tratando aqui. É um desafio que vira mais tarde, dependendo da pessoa, uma oportunidade. Dependendo da pessoa no seu grau de compreensão e de amplitude mental, de expansão mental, de abertura mental. Transformar um desafio em oportunidade. Porque problema, pela própria PNL, o inconsciente vai agir como tal e vai, obviamente, visualizar, encarar tudo como um problema, ou quase tudo, dependendo da natureza daquele desafio. Tá? Então, meditar é foco. É você criar um foco. E esse foco ele pode ser tão grande, tão profundo, em que, num estado alterado de consciência, você se volta para si mesmo numa interiorização de consciência. A exteriorização de consciência é a saída do corpo, a projeção astral, atividade extrafísica, enfim. Mas não é o caso aqui da nossa live de hoje, pelo menos. Então, existem algumas nuances com respeito à meditação que valem ser observados. Tá? Então, em primeiro lugar, como já foi dito, meditar é algo inerente ao ser humano. Em termos individuais, é um reencontro consigo mesmo e um processo evolutivo consciencial e, quiçá, espiritual. Tá? Isso vai depender muito de como o indivíduo pratica e, principalmente, por qual e para qual motivo ele pratica. Tá? E vai depender de como ele recebe essa orientação, essa instrução com respeito a esse tipo de prática. E eu friso isso porque, mais uma vez, como inerente ao ser humano, o processo de meditação ele é um agente transformador de vida e um agente transformador social como um todo. Por quê?
Porque a prática da meditação te leva a um autodomínio. E, em vez de evoluir por tentativa e erro, você cada vez mais deixa de ser uma folha ao vento, à mercê das situações, e passa a dominar cada vez mais a si mesmo. E como o externo tem muito a ver com o nosso interno, cada vez mais que você entra num autodomínio, principalmente do seu centro, e a meditação vai te ajudar a chegar num ponto em que eu volta e meia falo em lives, que é centrar as 3 mentes, chamadas mentes de Platão, que ele aprendeu muito bem no Antigo Egito, né? A mente que pensa, a mente que sente, a mente que age. E a meditação ajuda muito a centrar isso. Por que eu digo isso? Principalmente para quem não me ouviu ainda nessa abordagem. Dentro da mente que pensa, existe a mente que fala. Então, quando você consegue alinhar isso tudo, você dá o primeiro passo para um horizonte muito mais amplo, onde cada vez mais, até mesmo o karma e o dharma exercido, fica nas suas mãos, as rédeas ficam nas suas mãos. Pelo menos, grande parte disso aí. Por quê? Porque enquanto você buscar algo de significativo, substancial em sua vida, seja em qualquer nível, e principalmente na questão evolutiva, espiritual, consciencial, se você buscar isso tudo, ainda num desequilíbrio ou num desalinhamento dessas mentes, você não vai chegar muito longe. Resumindo, quem exerce essa busca e continua pensando uma coisa, falando outra, sentindo outra e agindo de outra, não vai chegar a lugar nenhum. É aquela velha história. Eu vou à missa, comungo, tomo primeira comunhão, faço tudo que tem que fazer e saio de lá maravilhado, saio de lá levitando. Eu vou num terreiro, eu vou num centro espírita, eu vou numa roça de candomblé, eu vou numa sinagoga, numa mesquita, eu vou num trabalho mental puro e simples, eu vou no psicólogo, eu vou em qualquer lugar que você saia e se sinta bem. Não adianta muito isso se você, ao sair dali, continuar falando mal do vizinho. São vibrações disparatadas. A meditação é um mecanismo que te ajuda a equilibrar esse processo. Né? Então, como ela é inerente ao ser humano, no aspecto evolutivo coletivo a nível planetário, chegaremos, como humanidade, num ponto futuro, ainda no desenvolvimento do 3º milênio, a grande probabilidade, quase 100%, isso é um processo evolutivo geral, de pararmos de evoluir por tentativa e erro e passarmos a evoluir de uma forma consciente, onde a meditação é um fator fundamental para esse tipo de coisa. Hoje em dia, aliás, já há milênios, alguns se adiantam e associam a prática da meditação ao seu cotidiano e avançam interiormente muito mais do que a sociedade em geral. Me perguntam, na verdade, perguntaram para o Buda o que eu ganho com a meditação, o que o senhor ganhou com a meditação. E Buda respondeu, não ganhei nada. Não ganhei absolutamente nada. Mas eu consegui eliminar vícios, eliminar ansiedade, eliminar a pressa, eliminar fatores que me obstaculizavam, fatores que não contribuíam em nada com a minha paz interior e a força necessária
para tomar as atitudes necessárias no sentido de expandir a minha vida, a minha evolução. E no caso dele, encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E se elucidar com respeito às motivações que o levaram àquilo. E tudo que ele e todos os grandes mestres e avatares pregam. O que leva você a fazer o que você faz, a falar o que você fala e a pensar o que você pensa? Qual o agente que te motiva por trás disso? Você faz aquilo por quê? É por algo nobre? É por algo egóico, vaidoso? É por algo material? Será que o resultado daquilo que você faz é o que você espera? Esse resultado está ligado a essa prática que está ligado ao motivo. Se você tem uma prática positiva com um motivo totalmente egoístico, essa prática, em termos evolutivos pessoais, não serve para nada. Então, a velha pergunta, por que e para que eu faço aquilo ou isso? Isso é fundamental. Por quê? Esclarecendo. Meditação é confundida, muitas vezes, ou na maioria das vezes, com determinados elementos. Você está meditando para quê? No fundo, vasculhe o seu interior, o seu inconsciente. Você está aprendendo esta prática para uma evolução pessoal, para uma melhoria pessoal, para atingir justamente o principal motivo da meditação, que é o reencontro com o seu eu superior, com a sua contraparte divina dentro de você, ou você está aprendendo ou praticando a meditação para fugir de alguma coisa, para fugir de uma situação? Eu não estou aguentando isso, eu vou meditar. Essa meditação é uma fuga? O que é isso para você? Por que você faz isso? Eu estou aprendendo na prática, embora você não confesse isso, mas lá no fundo você e Deus sabem que aquela tua prática de meditação pode ter a ver com algo egóico, vaidoso. E eu consigo meditar, fulano não consegue. Ou então, eu estou no estado de meditação, eu aprendi a fazer isso e quero passar para os outros, se é que passa certo. Né? Eu quero passar por os outros porque, no fundo, aquilo me faz bem para o meu ego. Eu sou o centro das atenções ali, como instrutor, ou como alguém que pratica meditação e o resto da minha família e amigos não praticam. Eu estou em destaque de alguma forma. Isso não é meditação, você não vai conseguir nada com isso. Eu pratico meditação porque eu quero aumentar, desenvolver a minha questão psicomediúnica. Eu pratico meditação porque a meditação vai me levar a compreender determinadas coisas e abrir determinados canais. Eu estou buscando uma clarividência, uma clareaudiência, um aspecto mais amplo dentro do meu psicomediunismo, da minha sensibilidade, sensitividade, paranormalidade. Enfim, você não está meditando. Meditação não é para isso. Ou seja, as motivações, essas, dentre outras, que levam ao engano com respeito à meditação, são muito comuns. Inclusive para grandes praticantes. E grandes praticantes, alguns deles vão aos seus instrutores, aos seus mestres, e pedem, eu estou tendo insights maravilhosos, eu estou tendo visões, eu estou tendo experiências que eu nunca tive, que estão transformando a minha mente, transformando o meu emocional. O mestre não teria técnicas mais apuradas, inclusive de respiração, para ampliar esse processo? Aí o mestre, que é mestre,
vai chegar para você, para qualquer um que esteja atravessando isso, que é uma coisa, inclusive, normal, né? Mas ele se deixa levar pelo poder dos poderes e quer usar as técnicas justamente para alcançar uma amplitude maior dentro desse processo. E o mestre vai chegar e vai dizer: meu filho, você, a partir dessa prática, com as técnicas corretas de respiração, etc. e tal, você é uma pessoa melhor? Você está se transformando em alguém melhor? Você está mais compassivo? Você está em paz? Você consegue emanar paz, emanar luz? Você está mais amoroso? Você está mais gentil? Você está mais tolerante? Você está mais paciente? Se você está isso tudo, ou alguma coisa disso, ou talvez mais, sim, você está meditando. Você está trazendo para si e para os outros o benefício da meditação. Fora isso, é pura perda de tempo. Meditação não é para você alcançar desenvolvimento psicomediúnico, poderes paranormais, clarividência, evidência, etc. Inclusive, muita gente se engana ao achar que, ao desenvolver tais potenciais, está crescendo espiritualmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você ser um sensitivo altamente desenvolvido, você vê tudo, ouve tudo, incorpora tudo, etc., isso não quer dizer que você esteja evoluído espiritualmente ou esteja evoluindo espiritualmente, consciencialmente. Se vocês repararem bem, todas as práticas, principalmente orientais, elas não estão ligadas ao desenvolvimento de sensações, insights e potenciais poderes como causa. Isso tudo, sim, pode acontecer e, normalmente, na maioria dos casos, nem todos, acontece, mas é uma consequência natural do processo e jamais deve ser a causa, jamais deve ser o objetivo daquele que entra nessa prática. E tem mais. Muitos insights, muitas visões que normalmente se tem, não são frutos necessários da meditação, ainda mais em estado alterado de consciência profunda. São confundidos com meditação. Eu falo isso porque, no presencial aqui do Pilares de Hermes, aqui na nossa sede, antes dessas questões todas que vivenciamos nos últimos anos, tá? Quando todos estavam com as suas atividades normais, e agora o Pilares de Hermes retornou há algum tempo às suas atividades presenciais e estamos também retornando a essa prática. Nós tínhamos turmas rotativas de meditação. Eu ministrava algumas orientações, as pessoas meditavam, etc. Algumas até relatavam a sua experiência. E algumas, não poucas, perdão, relatavam, principalmente quando a meditação é conduzida, porque existem vários tipos de técnicas. Toma uma aguinha. Uma delas é a condução, daqui a pouco vou tomar. Uma delas é a condução da meditação. As pessoas, isso é muito comum, elas viajam. É uma maionese, é uma helmas incrível, porque a partir de um determinado momento, elas descrevem uma experiência. Eu fui no tal lugar, eu vi isso, aquilo, apareceu um ser assim, vestido assado, e com um turbante, uma pérola na cabeça, um cristal na cabeça, o outro aparecia assim, e apareceu um extraterrestre, e me falou isso, falou aquilo, e eu estive num lugar maravilhoso, e eu estive numa caverna, eu estive aqui, eu fiz isso, fiz aquilo. E nada disso é meditação. Nada disso é concentração,
nada disso é foco. Isso foi uma viagem, um devaneio muito legal, muito bonito, mas que fugiu totalmente ao propósito da prática proposta. Então, tem que se ter cuidado com isso, que a pessoa está pensando que está fazendo alguma coisa, principalmente relacionada à meditação, e não está. Ela perdeu o controle, naquele momento, o controle mental do seu processo. Meditação também é disciplina. Se é foco, é disciplina. Não é devaneio. E muita gente se engana quando entra nessas viagens e descreve. Pode até ter tido uma experiência a nível psíquico, por que não? Eu não estou negando isso. Mas, repito, foge ao propósito do que a pessoa se predispôs a fazer. Isso não é meditação. Isso é muito comum. Tá? E existem vários tipos de trabalho com respeito à meditação. Tá? Primeiramente, ninguém ensina ninguém a meditar. Não existem técnicas para você meditar. Existem técnicas, sim, de etapas para predispor o seu organismo e a sua mente ao estado alterado de consciência profundo, mergulho em si mesmo, que é a meditação. Você sabe que meditou depois que sai dela. Não existe tempo nem espaço. Você experimenta o que no budismo chamam de vazio. É o nada que tudo enche. Então, o que existem são técnicas principalmente de respiração, que é fundamental esse processo respiratório, para se chegar a um relaxamento, para se chegar a uma concentração, uma visualização, e a partir daí, o clique para entrar na meditação é seu. E não é uma coisa que você domine. Você vai, com o tempo, predispondo os seus corpos e a sua mente a isso. Então, em primeiro lugar, postura é fundamental. Um rápido passeio, isso tudo. O que é mais tradicional dentro da meditação? É a postura da escola indo-tibetana e a postura da escola egípcia. A postura da escola indo-tibetana é a flor de lótus. Sentar com pernas cruzadas, de preferência no chão, com uma almofada embaixo, sem contato direto. Existe o lótus, que é o semilótus, e existe o lótus completo, onde, no primeiro calcanhar, ele toca o cóccix, e o segundo, uma perna fica por cima da outra. Tá? E as posições das mãos são importantes, são os mudras, tá? Para canalizar energia. Muito bem. A postura egípcia normalmente é sentada, aquela postura dos faraós, das estátuas na frente dos templos, sentado com as posições em 90 graus. Pé com perna em 90 graus, perna com a coxa em 90 graus, a coxa com o tronco em 90 graus, os braços pousados sobre as coxas com as mãos para baixo, pode ser com a mão para cima também, em 90 graus, queixo em relação ao tronco em 90 graus, sem forçar a coluna ereta nos dois casos, tanto numa escola como em outra, para ativar os chakras e a energia Kundalini nos canais Ida Pingala e Sushumna. E isso se faz pela respiração. Respiração abdominal. O ocidental está acostumado com uma respiração curta, apressada, a respiração torácica, onde a oxigenação é limitada. Você não preenche os pulmões de uma forma total. Seu cérebro não recebe a oxigenação que deveria. E a respiração abdominal, que é natural do ser humano, que é quando você foi neném, fez, todos os bebês fazem, a barriguinha infla ao inspirar e se contrai ao expirar. É o princípio até do mantra. O mantra ele sai abaixo do chakra umbilical quando você
encolhe a barriga e solta a energia do mantra, que sai lá de baixo e não do laríngeo. Tá? Respiração abdominal é importantíssima. Além dessa, existem outras técnicas de respiração que não cabem aqui no momento. A partir dessa técnica de respiração, você vai acalmando a sua mente numa respiração cada vez mais lenta, compassada, gradual, profunda, até o momento que você nem sente que está respirando. Isso é com a prática. E como o ocidental não tem esse hábito, tá? É muito comum acontecer o que muita gente descreve, né, como pensamentos desconexos aos borbotões que aparecem nesse momento. E aí, muitas orientações erradas, ou até mesmo uma interpretação equivocada do processo, acontece. Ah, poxa, muitos pensamentos, porque me disseram, ou então eu acho que meditar é não pensar em nada. Então eu estou forçando para não pensar em nada. Ferrou, é melhor você parar, levantar e ver a vida, porque você está tensionando em vez de relaxar. Como nós não temos o hábito, o ocidental não tem esse hábito de sentar e relaxar, pelo menos ter um tempo dedicado a si mesmo, sem precisar fazer ritual, técnica, sem precisar respirar, sem precisar fazer meditação, mas um momento seu fundamental, só você no silêncio, resguardado de tudo e qualquer coisa, é fundamental para o seu equilíbrio, principalmente mental. E quando você associa isso à prática de meditação e às técnicas de respiração, você vai encontrando seu centro e alinhando as três mentes. Tá? Então, como nós não temos esse hábito, o nosso inconsciente, ele absorve tudo ao nosso redor, pelos nossos sentidos, 24 horas por dia. Se estivéssemos conscientes disso, estaríamos loucos. Nesse momento em que você está assistindo essa live, o ruído que está do lado de fora, tudo que está ao seu redor, que a sua visão capta, tudo que você toca, tudo que você cheira, né? O teu inconsciente está absorvendo essas informações todas, o tempo todo, neste exato momento. Quando nós relaxamos a mente, isso vem para fora. Transborda o balde. Aí o que você tem que fazer? Ah, eu tenho que forçar a barra para não pensar em nada. Nada disso. Ah, como é que eu faço? Eu tenho que controlar esses pensamentos. Nada disso. Você precisa relaxar e deixar. Deixar o balde transbordar. Ah, mas aí eu não vou entrar em meditação. Não é para você entrar em meditação agora. Você está aprendendo. E nem o praticante de anos, conhecedor de todas as técnicas, tem dias que ele não consegue. Então, deixa o balde transbordar. Conforme você for perseverando, o balde vai transbordar menos, até o momento em que a sua mente não pensa em nada. E a partir do momento que você se pegar, e eu não pensei em nada, você já pensou. Aí começa tudo de novo. Tá? E esse transbordar do balde, ele vai, conforme dito, nivelando, acalmando, conforme você vai praticando. Tá? Estava falando da meditação conduzida. Meditação conduzida é quando alguém de fora vai orientando, olha, faz essa respiração assim, agora você vai entrar nesse estado, assim, assim, assado. Quando a condução não existe, principalmente para aquele que já conhece todo o procedimento, aí é natural todo o processo sem precisar de uma condução ou uma indução. Daí, o indivíduo ele escolhe entrar no estado alterado de consciência profundo e deixar-se interiorizar.
E aí é um processo que depende da mente dele, não adianta forçar, porque não é algo totalmente consciente. Ou então ele vai para um outro caminho, que é o foco e a meditação em cima de um determinado tema específico que ele precisa elucidar, mesmo em estado alterado de consciência. E a resposta vem. O que é uma oração bem feita? Com sentimento, não com emoção, com sentimento. Se você apenas reproduzir palavras ou ficar só aqui, não vai chegar onde deve a oração. Meditação é a mesma coisa. É preciso que você sinta e jogue aquilo que você precisa para fora. Isso não é um ato de meditar? Meditação e oração, eu particularmente não vejo muita diferença. Tá? A questão é que a meditação te leva a um autodomínio com o tempo. Então, esses elementos desmistificadores básicos são extremamente importantes para quem já pratica e tem determinados vícios e para quem principalmente vai iniciar esse processo. Tá? Uma coisa eu posso garantir: a meditação te leva, desde que é feita da forma correta, séria e com o motivo correto, com a motivação correta, com o propósito correto, como já foi mencionado aqui, você, com o tempo, passa a ser uma pessoa melhor. Não pense, você, com a sua pressa ocidental, que vai conseguir resultado da noite para o dia. Não vai. Meditação mesmo requer foco, requer esforço, requer trabalho, requer dedicação, requer perseverança. Meditação é algo que precisa ser continuado. Eu estabeleci um programa onde eu vou cuidar de mim mesmo 2 vezes na semana por 5 minutos. Vou me recolher num ambiente totalmente isolado, que ninguém me incomode, que não toque o telefone, que não aconteça nada, para que eu possa ter tranquilidade de exercitar a prática. E até mesmo numa oração. Posso acender um incenso, posso colocar uma música de fundo, posso colocar um cristalzinho ali, mas observem que isso tudo são muletas. Servem no início para dar um apoio, para dar um gatilho de partida, mas você não pode ficar dependente com o tempo de um cristal, de um incenso, de uma música, de qualquer outra coisa nesse sentido. Senão você vai se condicionar a algo externo para te levar a algo interno. Aquilo no início te ajuda, mas depois precisa ser gradualmente abandonado. Isso é uma coisa importante. Segundo, de preferência, corpo limpo e a mente limpa. Deixe seus problemas, suas questões lá fora. Mais importante ainda, como já foi falado aqui, vão ter dias que você não vai conseguir meditar, não vai conseguir relaxar. E você força a barra, não força a barra. Tenta, não consegue, é porque você não fez. Não existe tentar, ou você faz ou você não faz. Se você não conseguiu fazer, relaxa, vai ver tua vida. Não é uma forçação de barra. Por algum motivo, você estava hiperativo, sua mente racional estava muito ativa e ninguém mente mais do que a mente, porque não entrou no processo intuitivo e você não conseguiu relaxar. Acontece, inclusive com grandes praticantes, com grandes yogis. Com o tempo, isso acontece menos, mas acontece.
Outra coisa que também acontece muito. Poxa, aquilo me deu raiva. Veio o negócio, estou com raiva, não consigo parar de pensar naquilo, naquela situação, naquela agressão, estou indignado, estou triste, melancólico, estou perplexo. Às vezes vem essas coisas. Você não é obrigado, ao sentar para meditar, ter que ficar zen. Pode acontecer, invariavelmente acontece. Vez por outra, você fica com raiva, enfim. Não é que você esteja pior ou melhor, nada disso. Isso é do ser humano. A meditação vai te ensinar com o tempo a se conhecer melhor e tratar melhor essas questões. Isso sim. Tá? E, além disso, se você puder, ao sentar para meditar, estar com o estômago vazio ou quase vazio, uma alimentação leve, frugal, melhor ainda. Um pequeno jejum, melhor ainda. Ajuda a sua energia circular melhor e você entrar melhor em estado alterado de consciência. Isso tudo sendo citado aqui, está sendo citado aqui, é um processo dos muitos que existem de autoconhecimento, que é o grande e verdadeiro caminho de cada um. Tá? Outra questão importante com respeito à meditação. Tá? Meditação, já foi dito aqui ainda há pouco, é disciplina também. Mas existe a questão natural, a predisposição natural de cada um. E isso não pode ser ignorado. O que significa? Existem pessoas que não conseguem sentar e ficar passivamente com um procedimento mental até um estado alterado de consciência. Tem gente que só consegue de uma forma passiva. O processo de meditação, que é a abertura da mente, visando um foco, pode ser conseguido de forma ativa ou passiva. Tem gente que só consegue meditar andando. Tem gente que medita correndo. Tem gente que medita dirigindo, que é o meu caso particular. Eu tenho que ter um autodomínio e um freio enorme por conta disso. Já entrei em estado alterado de consciência dirigindo. Isso não é raro. Tem pessoas que correndo, exercitando-se, entram em estado alterado de consciência pelo ritmo do exercício que ela faz. Tem gente que entra em estado alterado de consciência pré-meditativo de forma ativa. Esse precisa se disciplinar mais ainda quando não estiver em atividade e tiver que sentar para trabalhar a mente. E tem gente que já tem essa facilidade em que pode tentar uma forma ativa em termos de exercício físico para chegar a um estado mental diferenciado, em termos de concentração. Existem esportes que exigem uma concentração altíssima, um foco altíssimo. Isso é uma forma de meditação. O mundo para, nada mais existe, somente aquilo que ele está focado. Meditação é isso. Somente o seu foco existe. Mais nada no mundo existe naquele momento para você. E o espaço-tempo foi embora. Já deve ter acontecido com alguns de vocês, ao se aborrecer por algum motivo, ou nem precisar aborrecer, precisar caminhar. Eu vou sair, vou dar uma volta, preciso espairecer. Preciso refrescar as ideias. E é nesse processo que ele tem as soluções para os seus desafios. Quando a sua mente está mais relaxada, vem o que você precisa para resolver determinada questão.
Muitas vezes temos questões a ser resolvidas, procuramos a solução e pensamos, e matutamos, enfim, investimos uma energia enorme, não conseguimos, e quando não estamos pensando naquilo, com a mente totalmente relaxada, não distraída, mas relaxada, a solução vem. Você acessa o processo. A meditação faz com que você entre nisso de uma forma mais consciente. Tá? Então, com isso, concluímos que meditar não é se emocionar e meditar não é pensar. Meditação te leva a um estado alterado, mais profundo, que transcende o processo do pensamento, onde a tua intuição se alarga mais ainda. Tá? E a partir daí, você tem o seu encontro. E isso vai demorar o tempo que tiver que demorar, porque cada um tem o seu ritmo. O seu reencontro com o seu eu divino, com Deus. Existem N palestras, N aulas, por exemplo, do Paramahansa Yogananda, um auto-iniciado, autor de Autobiografia de um Yogi, que mostra como ele alcançou esse estágio de encontro com o divino. E como você consegue colocar o divino na sua vida. E isso qualquer um pode fazer, desde que se predisponha a tal e tenha paciência consigo mesmo. Porque Deus, ele não vai se mostrar assim, gratuitamente. É preciso que você persevere. Hoje eu não tenho tempo para fazer. Arruma. Tempo é algo ligado ao processo de consciência. Essa história que não tem tempo não existe. Dá para fazer, dá para arrumar um tempo para o que você quiser fazer. Eu não tenho como fazer, eu não vou estar em casa, eu não vou estar ali, eu não estou em condições de fazer, não interessa. Aquele horário para você, aquele dia da semana para você é sagrado. Você se predispôs a fazer 2 vezes na semana 5 minutos. Na outra semana você já faz 10 minutos. Na outra semana 15 minutos. Ao final de um mês você já muda de 2 para 3 vezes na semana. Mas esses dias e esses horários são seus, são do seu encontro com o divino. O nosso propósito aqui, e não o entorno que a gente cria e para onde a gente foge. Quando eu falo das verdadeiras prioridades que precisamos ter, principalmente nesse momento de transição planetária, em relação a outras prioridades que não nos levam a lugar algum e são, no fundo, fugas, é disso que eu estou falando. Então, aquele horário para você é sagrado. Qualquer coisa que aconteça, mantenha isso, não quebre. É superstição, isso é simpatia. Não, é autodisciplina, autoconhecimento. Senão você vai começar tudo de novo e tudo aquilo que te assombra volta. E esse processo, a primeira coisa que vai fazer é aumentar o seu potencial vibratório. A sua frequência vai ficando cada vez mais alta e, por afinidade, você vai atrair outras frequências do mesmo quilate, situações de vida do mesmo quilate que vão cair no seu colo, além das pessoas certas aparecendo na sua vida, e você observar que determinadas situações, até mesmo determinadas pessoas e amigos que não vibram mais na mesma frequência que você e não te compreendem mais porque para elas você virou uma besta muito besta, metido, vão aos poucos se afastar e você se afastar disso.
Se você, como diz uma frase por aí, se você realmente quer evoluir de alguma forma, esteja preparado para mandar muita gente embora, em muitas situações embora. Tá? E isso vai servir que sejamos exemplos, faróis, ao utilizarmos da forma melhor e produtiva o nosso jaclarinjo, falando, dizendo, como mantra, tudo aquilo que realmente precisa ser dito, sem dispersar energia com bobagem. Pensamentos, palavras e ações. Ah, isso aí é curso para monge? Isso é curso para santo? Não, é curso para ser humano, porque a sociedade planetária está muito longe de ser humano. Isso não sou eu que digo. São grandes inteligências extremamente avançadas, até mesmo, não só mesmo a nível espiritual do nosso planeta, como de fora dele, a nível extraterrestre, que dizem: vocês ainda não são seres humanos. Seu instinto animal ainda é muito forte. Ficamos à mercê, principalmente, das nossas emoções. E o processo de transição planetária é um divisor de águas em relação a isso, principalmente. E a meditação, que é algo que se perde na noite dos tempos, nas grandes escolas que vieram da Atlântida, que passaram pelo Antigo Egito, pela Antiga Índia, pelo Tibete, pelos gregos, enfim, pelo Oriente Médio, pelos caldeus, pelos persas, pelos hebreus, sempre em núcleos mais fechados, porque nem todos querem melhorar, né? A nível planetário, isso se faz mister. Então, elementos principais com respeito à meditação e à desmistificação de aspectos relacionados à meditação, alguns deles foram colocados aqui, né? E que sirvam de alerta para que, da maneira correta, de uma forma calma, perseverante e paciente, você pratique e veja, com o passar do tempo, a pessoa que você é em relação à pessoa que você era, né? E principalmente o seu contato maior, cada vez maior, com o seu eu divino, que é o objetivo final, principal desse processo. Reencontro com a nossa centelha divina, com a manifestação trina da nossa centelha, que é a mônada em nosso ser, nosso verdadeiro eu, o Atman Buddhimanas, o Pai, Filho e Espírito Santo em nós. A realização una da manifestação trina. Tá? O divino, o eterno, no seu absoluto, na sua unidade, se expressando de forma trina e se manifestando evolutivamente de forma septenária. Tá? Não conheço nenhuma linhagem filosófica de conhecimento, de expansão de consciência, eclosão de consciência, evolução espiritual, nada ligado à religião, né? São questões fisiológicas, inclusive, inerentes à nossa estada humana aqui nesse planeta e da nossa identidade verdadeira com o cosmos. Né? Nenhuma escola antigo-moderna que não tenha passado pela meditação. Isso era normal, natural no processo de conhecimento e de eclosão da consciência dos hierofantes egípcios, de seus sumos sacerdotes, de sua prática de conhecimento oculto, do governo e da serenidade e atitude necessária que um faraó deveria ter, dos grandes Vedas, do Rig Veda, de seus hierofantes sacerdotes, depois deles os hindus e seus épicos
sagrados em livros, como o Rig Veda, o Ramayana, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, Sai Baba Vahan, a civilização Samsung, que deu origem aos tibetanos, ao conhecimento tibetano do Himalaia, ao Monte Kailash, morada de Shiva. Enfim, Senhor Shiva, o Senhor mestre da austeridade, da severidade e da meditação. Na antiga China, do Tao, do Zen, do Japão, do Oriente, de uma forma geral, dos índios, do Brasil, norte-americanos, todos, sem exceção, passam pela meditação como crescimento pessoal, como crescimento social, cada um a seu modo, cada um a seu jeito, cada um a sua técnica, cada um a sua escola, mas chegando sempre num lugar comum, porque muito antes de sermos brasileiros, americanos, europeus, orientais, brancos, caucasianos, negros, amarelos, vermelhos, muito antes mesmo de nossos próprios nomes, pelos quais é a única coisa que devemos ser conhecidos, identificados, independente de cor, raça, condição social, etc, etc, etc. Antes disso tudo, nós estamos procurando ser seres humanos. Como foi dito ainda há pouco, muitos ainda não são, completamente. O instinto animal ainda é muito forte. Mas um dos principais caminhos para o autoconhecimento e o reencontro com o seu verdadeiro eu, o ser humano na Terra, que evolui e se desenvolve nesta etapa evolucionária tridimensional, está fincada principalmente no ato de meditar. Então, meditação é algo sério, é algo profundo. Se você acha que meditar é sentar, respirar fundo e ficar entoando Om, primeiro que você está entoando o Om errado, e o Om é o som sagrado do universo. Segundo, ele não vai fazer nada por você. Terceiro, nada disso é meditar. Ah, então é muito difícil? Não. É só fazer. E você não vai querer outra coisa, porque isso vai trazer total equilíbrio e transformação na sua vida, eliminar muita coisa em que você, hoje em dia, se pega, principalmente em termos de ansiedade, que é uma das raízes para grandes males que tem por aí. As precipitações e conclusões apressadas que tendemos, na nossa reatividade, executar, em vez de sermos proativos, que a proação é ligada ao divino, ao eterno, principalmente dentro de você. A reação não. A reação está ligada ao orgulho, à vaidade, a ego. E se o ego é o seu senhor e você é o escravo dele, você está mal arranjado. Então, gente, tenho certeza que o principal foi explanado aqui. Agradeço ao Flávio e a vocês todos pela presença agora e estou à disposição de todos vocês para as perguntas, questionamentos, comentários. Muito obrigado. Agora, nessa pausa, dá para você aproveitar, tomar uma aguinha, completar a água do radiador. E tira uma dúvida nossa aqui, está chovendo aí? Pra caramba. Deu uma diminuída agora, mas continua a chover. Nós ouvimos aqui o barulho da chuva. Ouviram? É. Pois é, tem um ar-condicionado de janela aqui do lado, que tem aquela proteção de alumínio. Quando a água bate ali, faz o barulhinho característico. É, mas não atrapalhou, não. Nós percebemos que se tratava de uma chuvinha mesmo. Que bom. Isso é ótimo, isso é ótimo.
Nós temos aqui algumas perguntas para você no balaio, mas antes vamos verificar os likes aqui na nossa live. Perdão, se você me permite, sim. Eu vou tomar a aguinha rapidinho, vou trazer água aqui, já devia ter trazido, enquanto você verifica os likes. Pode ser? Pode, combinado. Vamos, então, pessoal, verificar aqui a autonomia da nossa nave-mãe, quantos likes nós recebemos até agora, enquanto o convidado foi buscar a aguinha dele para completar a água do radiador. 665, falta um pouquinho para 1000, hein, pessoal? Vamos completar 1000 likes, é a meta por programa, para nós ganharmos força na internet, ganhar relevância, sermos recomendados ainda mais. E nós temos aqui 756 pessoas logadas, muito grato pela sua audiência. E você que chegou agora, muito obrigado pela presença. Nosso convidado, Paulo Iannuzzi, ele foi buscar uma água e está falando hoje sobre meditação. Vou aproveitar aqui para dizer que ontem, no começo da live, eu propus uma metáfora com Danilo Noronha, falando sobre que a vida seria como se nós estivéssemos descido num planeta distante para colher joias e encher o baú e levar de volta para a nave. Foi uma metáfora que eu me lembrei, inspirado, aliás, essa metáfora naquilo que foi falado lá no passado. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, essa metáfora foi para tentar explicar algo como boas ações, fazer valer a nossa vida nessa terra, que cada instante, cada minuto seja algo com a direção espiritual e não com a material. Nós somos dois seres vivendo simultaneamente nessa simulação. O ser material e o ser espiritual. Qual dos dois dão as cartas? Se nós deixarmos a matéria dar a direção, provavelmente nós não teremos muita paz nessa vida. Mas se o espírito estiver no controle, estiver intuindo, mostrando por onde devemos caminhar, certamente nós teremos uma vida mais pacífica e entenderemos que mesmo os desafios vividos são planos espirituais para nossa melhoria. Mesmo aqueles desafios mais delicados, onde você se pergunta, por que eu tenho que viver isso? Justo comigo? Puxa, nunca imaginei que eu tivesse que passar por isso. Justo eu, o que eu fiz para merecer? Então, nós não entendemos ainda. Porque o homem material, a mulher material, não tem ainda percepção plena para compreender certas coisas. Mas o homem e a mulher, o ser espiritual, este sim, ele tem, no mínimo, condições de superar, passar pelo desafio, mesmo que não entenda. Mas um dia nós vamos entender, eu tenho certeza disso. Aproveito aqui esse momento para poder conversar com vocês sobre isso, enquanto o nosso convidado foi buscar água. Ele já voltou e nós temos aqui Paulo Iannuzzi. Você completou o seu radiador? Completei, tanque cheio. Muito bem. Olha, tem aqui a ajuda do André Luiz. Eu vou fixar na tela, se você puder ler, por favor. Vou até tocar a gaitinha encantada. Em todos os níveis, também permite a paranormalidade. Como foi dito, o fator principal é você se encontrar consigo mesmo. Se a meditação ela está te trazendo, como foi dito, paz interior, calma, tranquilidade, gentileza, você está sendo uma pessoa mais gentil, mais amorosa, mais pacífica, mais tolerante, mais compassiva, mais paciente, ótimo, você está servindo ao propósito da sua prática meditativa. Ou seja, principalmente se o seu objetivo é esse, se transformar em alguém melhor. Consequentemente, não necessariamente,
o desenvolvimento de alguma atividade, de algum potencial paranormal pode acontecer, mas esse não é o objetivo da meditação. Meditação não é para isso, mas você pode desenvolver, né? Ou seja, isso pode acontecer naturalmente como consequência e não como causa. Agora, quando acontece, tem pessoas que se empolgam e continuam a prática meditativa focando nisso, em vez de focar no que realmente é importante. Perde propósito e aí não avança no processo. Entra numa randomização e não sai do lugar, porque focam somente nisso. Tem que ter cuidado. André Luiz, muito grato por você nos fazer muito feliz aqui com seu apoio, e nós continuamos com as perguntas. A participação da Kátia. Quem tem TDAH consegue meditar? Claro. Questão de disciplina mental. Consegue. Vai fazer muito bem para você. Liz, além da meditação convencional, ela também pode ser um canal de contato com consciências, espíritos. E se houver algo parecido, as orientações e cuidados podem ser confiáveis? Já ocorreu comigo. Então, isso não é meditação. Meditação não é isso, isso é outra coisa. Foi dito aqui no início, tá? Inclusive com exemplos em minha sala lá no Pilares, com respeito à prática nas turmas de meditação. Pessoas que viajam, que recebem insights, veem seres, recebem mensagens, etc. Nada disso é meditação. Isso é uma outra coisa. Se a abertura de canais, a pessoa está objetivando isso, ou então ela se abre a esse ponto até de uma forma inconsciente, e a coisa vem, mas isso não é meditação. Meditação é foco. Meditação é interior. Não é entrar em contato com nada, nem com ninguém. Isso é outra coisa. Se acontece, ótimo, mas não é meditação. É mais ou menos aquilo que foi falado lá atrás. A minha graça te basta, ou seja, a pessoa ela se contenta na pacificação daquele momento, ela não murmura, ela não contempla, não faz festa, ela simplesmente se conecta com aquele momento. Sim, e a verdadeira paz, tanto que os Rosacruzes usam esse termo, paz profunda, é justamente a neutralidade. E não alegria, euforia, contentamento, etc. Isso são questões diferentes da verdadeira paz. Tá? Ela não expressa dualidade. Não expressa. Porque como a meditação te leva de volta ao absoluto, a polaridade não existe mais. Maravilha. Isso é justamente para quem alcança esse processo avançado. Então, quem alcança nisso se reencontra, se autorrealiza. É um processo de... Eu não usei essa palavra, deveria ter lembrado de usar. Além de autoconhecimento, é um processo de autorrealização. Se é um processo de autorrealização, sem, obviamente, desmerecer nada, são coisas diferentes, o indivíduo chega no estágio evolutivo que ele não precisa de poderes, de paranormalidade, de contatos mediúnicos com outro mundo, etc. Não precisa nada disso. Vocês podem ver que todos os grandes mestres, os grandes avatares, eles falam, vamos dizer, de outras realidades fora da nossa realidade física de uma outra maneira. Tá? Isso não quer dizer que A, B, C esteja certo ou errado. Nada disso. São processos naturais de conhecimento. Agora, para chegar num lugar comum, que é o processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tá? Que você encontra tão enraizado e tão forte no Antigo Egito, principalmente em relação a Hermes Trismegistus e todas as 7 leis universais, como no Extremo Oriente, tá? Que são a base de tudo que a gente tem
em todos os sentidos, em termos principalmente ciência, arte, filosofia e religião, religião no sentido de reencontro e não de instituição. O Rubem disse: é possível querer meditar em meio à pobreza, às dificuldades da vida, à falta de tempo, às dificuldades emocionais, à tristeza, no meio conturbado, sem nunca ter nem sentido os benefícios? São todos ótimos motivos para você começar a meditar. Você aprender que você não é nada disso. Nós aprendermos que nós não somos o que falamos, nós não somos as nossas emoções, nós não somos o que pensamos, nós somos muito mais que isso. E a meditação séria, profunda, bem conduzida, te leva com o tempo a esse estágio. Ao estágio de você reencontrar com o seu verdadeiro eu, que não é repetindo o que você sente, o que você pensa, o que você faz, e muito menos o que acontece ou o entorno que você mencionou. Porque isso tudo que você mencionou e muito mais, e o que as pessoas entendem é de fora para dentro. Eu estou falando algo de dentro para fora. O de dentro para fora vai alterar drasticamente a maneira como você vai enxergar o que te cerca. E não entender, compreender o que é pobreza, o que é tristeza, o que é isso, o que é aquilo, e que aquilo ali realmente não faz parte de você. E o que faz parte de você verdadeiramente? A luz. Você é a luz. Então, inverta essa frequência. Então, nada melhor do que esse tipo de situação que você mencionou de fora para dentro, para começar a um trabalho como esse, de meditação, de reencontro consigo mesmo, de dentro para fora. E aí você vai atrair o que você precisa para você e não deixar o que é de fora seja maior do que você. Então, só para concluir, meditar na caverna é fácil. Quero ver meditar no meio da cidade grande, num horário de pico, com buzina tocando, as pessoas falando, e você lá meditando impassível, centrado e concentrado em você mesmo, no cosmos que está fora, está dentro de você, e que está funcionando, como o Salmo diz: e tantos caem à minha esquerda e tantos caem à minha direita, e eu continuo caminhando. A escolha é sua. A escolha é nossa, sempre. A Inês Brito: temos que lembrar sempre que vivemos outras vidas e é possível que nós tenhamos feito muitas coisas ruins. Hoje escolhi ser médica e psiquiatra e fiz o meu melhor, mas e antes? Eu pergunto, devolvo com uma pergunta. Por que precisamos lembrar de outras vidas? Não basta saber que tivemos outras vidas e procurar trazer de lá o melhor para a nossa evolução? Para pensar, já passou, já foi. O que realmente interessa ficar lembrando coisas de outras vidas? Que, no fundo, isso pode ser para alimentar o ego. Por que ocupar o seu presente com o passado que já, se não foi resolvido, já devia ter sido resolvido, e você traz do passado para cá para ocupar o seu presente algo não resolvido, que talvez até esteja resolvido e você não sabe, mas está ligado, está com vínculo nisso por algum motivo. E esse vínculo muitas vezes é de fora para dentro, do que você lê, do que você ouve, do que você assiste, que valorizam muito esse tipo de coisa, valorizam muito a encarnação passada. Legal, foi, acabou. E você vai ocupar o seu presente com isso? Se você ocupa o seu presente com isso, você não faz no seu presente o que tem que fazer. Você compromete o seu futuro e passa a ter medo dele. Tanto é que você passa
a consultar oráculo, consultar esse tipo de coisa, e tome runas, e tome... Nada contra. Também são instrumentos de autoconhecimento, e não oráculos, mas foram transformados em oráculos. Runa, búzios, cartas, etc. e tal, e que, na verdade, você não necessita, se você tiver o seu presente aberto e trabalhar nele. Você sabe, a partir daqui, o futuro que você está semeando. Então, por que você precisa ficar lembrando de vidas passadas? Você já tem ciência disso? Ótimo. Tudo bem, já foi. Está repercutindo nessa? Pode estar. Mas o que você fizer aqui e agora é o que vale. Ou seja, se você acha que tem um vínculo kármico em relação ao que você fez, você só tem um jeito de resolver isso. Exercer o Dharma, exercer a lei. Transpassar isso da melhor maneira possível, sem revolta, sem indignação. Mas não ficar lembrando, cobrando, estou passando por isso porque isso é karma de uma vida passada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Só vai te levar, talvez, um esclarecimento maior da atitude que você precisa tomar hoje. Agora, infelizmente, muitos supervalorizam encarnações passadas, o que fulano foi na outra vida, etc. Bom, o que pode te acrescentar hoje isso? Um fulano famoso, conhecido na vida passada, também foi famoso e conhecido na outra vida passada também, né? Porque, primeiro, um famoso conhecido tem que ter tido encarnações passadas famosas e conhecidas. E saber disso acrescenta o quê? Para mim, nada. Para você pode ser que acrescente, não sei. Cada um é que sabe de si. Mas que é um atraso no seu processo evolutivo, pode ter certeza. Mude a sua mente. Senão você vai passar muito tempo na sua vida também girando, sem chegar a lugar algum. Desculpe a sinceridade. A Lilian, qual é a entonação do OM, certo? A questão não é entonação, a questão é como você entoa. Como qualquer mantra, principalmente o OM, ele sai do chakra esplênico abaixo do umbigo. Quando você inspira, inflando o abdômen, ao exalar, você vai entoando o OM. Você vai encolhendo a barriga e o OM vai saindo aqui de baixo, até sair. Essa é a verdadeira entonação do mantra OM. Se você puder fazer isso em Fá sustenido, melhor ainda. Mas não há extrema necessidade. Muito mais do que o tom, é a maneira como você entoa. A Meg Seixas. Sou iniciante, busquei a meditação guiada para se conectar com o meu eu, saber quem sou e buscar ajuda para mudança de hábitos, parar de fumar. Estou no caminho? Sim, todos nós somos iniciantes. Alguns com uma prática em maior número do que outros. Tem gente que começou mais cedo, tem gente que persevera, tem gente que tem uma ilusão com respeito à meditação, como já foi dito aqui, né? Mas todos somos aprendizes. Todos somos iniciantes. Tem muita coisa a se descobrir em si mesmo. Se o seu propósito é justamente ser uma pessoa melhor e, nesse sentido, ter mais saúde e bem-estar, já está no caminho certo. Seven, a verdadeira paz tem a ver com manter o equilíbrio diante dos desafios, adversidades e alegrias da vida? Sim, é algo muito difícil, realmente, mas a prática é essa. E procurar sentir o verdadeiro propósito e significado profundo das coisas. Né? Dentro disso tudo que foi falado aqui hoje, o grande centro é o amor, é a paz interior. Né? Agora, é preciso estabelecer um discernimento grande em relação a isso tudo.
principalmente o que você colocou. O que é o equilíbrio? O que é manter-se no equilíbrio? O que é o amor? Quando você associa o amor, por exemplo, a uma relação entre pessoas, que está longe de ser o verdadeiro amor, né? Mas seja. É a história, repito aqui, de um rabino. Esse vídeo aí roda na internet, o rabino estava passeando e tal, aí viu uma pessoa comendo peixe, fritando peixe. Ah, você gosta mesmo de peixe, né? Ah, eu amo peixe. Ah, você ama peixe? Quer dizer que você tira o peixe da água, mata o peixe, corta a cabeça do peixe, escama o peixe, estripa o peixe, esfola o peixe, frita o peixe, come o peixe, você ama peixe? Ou seja, a maioria das pessoas tem o chamado amor a peixe. Ou seja, elas não amam necessariamente o outro, elas amam o que ela investiu no outro. Não deixa de ser ela mesma. Principalmente quando você tem a ilusão de achar que o outro preenche as suas necessidades. E você cria uma dependência. Eu só sou feliz se tiver alguém. Porque quando eu tenho alguém, eu não estou aceitando a pessoa como ela é. Eu estou investindo nela, parte de mim, e é isso que eu estou amando na verdade. Então, para esse equilíbrio que você citou, é necessário esse tipo de discernimento. E você só alcança isso com a prática. E a meditação te dá esse tipo de discernimento com o tempo. Você começa a levantar o véu, enxergar as coisas mais próximas do que são. Vamos agradecer aqui o apoio do Super Sticker. Não sei falar seu nome, mas te agradeço. Fátima Roque, muito grato pelo Super Sticker também. Nielsk. Como é que fala? Eu acho que é Nielsk, mas só ele pode dizer. Então tá. Já me ajudou, valeu, hein? Esse amor que você falou tem diferença, não é? O amor que as pessoas dizem que tem e o amor verdadeiro, que seria aquele chamado de ágape, porque esse amor que tem por aí, ele é, na verdade, uma conveniência, não é, Paulo Iannuzzi? Sim, o amor, assim como outros termos, foram vilipendiados. Como termo esotérico, como termo místico. Místico virou palavrão e algo depreciativo, e místico não é nada disso. O amor está chegando a esse ponto, essa vulgarização. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se não tem, o balaio finalizou. Mais alguma consideração a fazer nesse programa de hoje, Paulo? Tem tempo ainda, se você quiser. Não, Flávio, está de bom tamanho. O que eu desejo a todos é muita saúde, paz interior. Sejam vocês mesmos. Digam não quando precisa. Digam sim quando precisa. Sejam honestos na frente do espelho. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê, Tet Ra, e pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Porque no deserto... Muito obrigado. Antes de você se despedir, surgiu uma perguntinha aqui, pode ser? Vamos lá. A Maria Silva, a prática de 10 dias de silêncio é meditação? Não. Não é. Não é. Porque você está se impondo uma prática de 10 dias, fica em silêncio, e depois desses 10 dias, o que acontece? O exercício do silêncio, ele é importante. Tá? Não com essa severidade toda, mas é um exercício que, inclusive, faz parte das técnicas de algumas escolas de mistério, até mesmo da Kabbalah, por exemplo. Né? Mas isso não é meditação. O silêncio não te leva à meditação. A meditação te leva ao silêncio. E o silêncio não é necessariamente você parar de falar. Porque você pode estar mudo
mas a sua mente está fervilhando. O silêncio na sua mente, nesse momento, desta forma, não existe. E aí? Você está quieta, parada, não fala nada, mas se movimenta. Seu silêncio corporal, cadê? Então, o silêncio é um estado mais profundo. E na meditação você encontra o silêncio. É o silêncio para o nosso estado de vigília, mas é um diálogo, uma abertura enorme para um nível mais elevado de consciência. Lembra? Meditar não é pensar. Iranga, a apometria do amor é meditação guiada? Não. Vixe, caiu tudo aqui. Eu Energia aí está boa. Eu vou repetir para você e vou ver o que aconteceu aqui. Será que são espíritos? Apometria. A pergunta aqui é a seguinte, ó. Apometria é meditação guiada? O que você pensa de apometria? Tem a ver? Não, a apometria é uma técnica bastante substancial, levada a sério, tem resultados muito bons, é um nível transcendental a respeito da consciência, mas não é meditação. É um trabalho diferenciado a nível consciencial, espiritual, mas meditação é outra coisa. É até bom essas perguntas, porque foi colocado durante a nossa live o que é realmente meditação e o que não é meditação. Então, esse tipo de colocação é importante para dirimir essas confusões, essas dúvidas. Olha só, quem estava derrubando tudo aqui. A carinha. Poltergeist felino. Pois é. Olha, a Leila, quando tento meditar com frequência, me pego pensando como focar na meditação. Foi falado isso aqui antes, lá no início. Você relaxa, deixa os pensamentos virem com o tempo, com a prática, com a existência, e isso vai diminuir, até o relaxamento total. Não adianta forçar, senão você está tensionando em vez de relaxar. Quando você, eu vou focar na meditação e vou focar e não pensar em nada, você está tensionando. Focar na meditação não dá, porque focar na meditação é você focar em algo que não é transcendente à mente. Você só sabe que meditou depois que você sai, você perde esse tempo-espaço. Você está em contato com o seu eu mais profundo, muito além de suas emoções, muito além de sua mente. Então você não foca na meditação, você foca, em realidade, na concentração. O clique, quando acontecer da meditação, você vai saber depois. E olha, é uma coisa que demora, tá? Para a grande maioria. Alguns chegam a isso em menos tempo. E o fato de você entrar nesse estado, isso não quer dizer, foi até bom colocar isso, isso não quer dizer que você pode repetir quando quiser. Eu entrei em estado de meditação, nossa, eu senti isso, senti aquilo, eu me senti no vazio, me senti conectado com o universo. Aí você vai querer experimentar isso de novo, sempre. E nada garante que você vai chegar a esse estado na segunda meditação, na meditação seguida, e na outra, porque você vai criar uma ansiedade, né? Quando você busca algo, é porque não é algo seu, é algo que está lá, né? Os antigos gregos falavam assim, quando o indivíduo... Isso está na Caverna de Platão, que é um dos capítulos do livro A República de Platão. O mito da caverna. Seria interessante vocês verem a respeito disso. Na internet está cheio, no YouTube está cheio de vídeos sobre o mito da caverna, enfim. Quando o indivíduo ele abre para a luz,
ele quer lançar a boa nova e ajudar os outros. Aquele que saiu da caverna, ao vislumbrar a luz e ver como realmente o universo, o mundo é, e que ele não é nada daquilo que pensava ser, ele quer ir lá e tirar os irmãos daquele estado, da caverna. Isso é que é, olha só, isso é que é um verdadeiro ato político. Político ou política é um termo que vem do grego politikos, que quer dizer cidadania ou cidadão. É o mesmo que civitatem em latim. Então, você não faz política. Você é político. Todos nós somos políticos todo dia, desde que nos preocupemos com o outro, em primeiro lugar, e em compartilhar. Então, por exemplo, você já é um político quando faz isso. Então, isso já é seu. Se você, por exemplo, como existe hoje em dia na sociedade, no planeta em geral, almeja ser um político como cargo, aí passa pelos trâmites eleitorais, etc. e tal, você não é político. Você está almejando algo que você não é e não tem. Se você está nessa ansiedade e se você almeja, busca algo, você vai buscar algo que você não tem e que você não é. O que você é? O que você tem? Você prefere ter a ser ou ser a ter? Então, o processo de meditação profundo, ele te leva ao ser e não a ter, porque é de dentro para fora. Por isso que eu digo, nós não somos nossas emoções, não somos o que pensamos, não somos o que comemos, não somos esse corpo. Enfim, o que somos? Somos luz total. E é isso que eu estou sugerindo que você reencontre em si mesmo. Então, você não vai repetir o estado que você alcançou numa meditação necessariamente na seguinte. Mas é preciso que você continue e persevere para que você alcance novamente e consiga, sem ansiedade, sem busca, sabendo que aquilo é seu, retornar a esse processo. Ficou bem claro isso? Sim. Isso é um ponto-chave. O Alex, quem tem extrema dificuldade de entrar em contato com os sentimentos pode praticar meditação? Meditação é algo sem contraindicação para qualquer um, em qualquer estado. Não só pode, como deve. A Lilian, a glândula pineal, estando em funcionamento bom, ajuda na meditação? Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. A meditação ela está intrinsecamente ligada com o desenvolvimento e a irrigação sanguínea em maior grau da pineal e vice-versa. A pineal bem estruturada não vai resolver, mas vai facilitar o estado de concentração e foco para a meditação. A Meg, é natural adormecer meditando por questões de saúde, só consigo fazer deitada. Boa colocação, eu não falei sobre isso, vamos lá. O ato de meditar, a postura ideal é sentada com coluna vertebral ereta, jamais deitada. O propósito é justamente você ter um conforto relativo para que você não durma. O objetivo dessa prática não é para você dormir. Então, evite ao máximo deitar e evite ao máximo fazer essa prática cansado, senão você vai dormir. Cansado e deitado está mais arriscado. Se a pessoa tiver essa predisposição natural, mais a sair do corpo do que a interiorização da consciência.
Acabaram-se as perguntas, nosso convidado também já se despediu. Mais algo a dizer? Podemos encerrar? Não, querido, podemos encerrar. Non nobis Domini, non nobis, sed nomini tua de glória. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pela glória do teu nome, lema templário. Muito obrigado a todos mais uma vez. Rebobinem a fita, assista novamente o programa, chegou atrasado, é só rebobinar. Muito grato pelo seu compartilhamento, pelo like, pela sua presença. Deixa aí o comentário, o coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho. Nós nos veremos amanhã às 20h30. Um abraço de alma. Namastê. Namastê, ad sumus, semper paratus. Obrigado.